Saravá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje vamos falar sobre a história de Zélio de Moraes e a primeira gira de Umbanda, um tema fundamental para entender a memória religiosa umbandista e também os debates sobre as origens dessa fé brasileira. Zélio Fernandino de Moraes nasceu em 10 de abril de 1891, no distrito de Neves, em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Algumas fontes mencionam 1892, mas a tradição mais difundida aponta 1891. Ele veio de uma família de classe média, com forte influência católica e também contato com o espiritismo, algo relativamente comum nos meios urbanos brasileiros do início do século XX. Desde jovem, Zélio se preparava para a carreira militar, seguindo o exemplo do pai, que era oficial da Marinha do Brasil. Mas antes de ingressar plenamente nesse caminho, começou a apresentar fenômenos que chamaram muito a atenção da família. Em certos momentos falava como se fosse um ancião, em outros assumia postura mais firme, com referências à natureza e fala em comum. A família temeu inicialmente que fosse uma doença mental. Um tio psiquiatra observou o caso e não encontrou explicação médica. Um tio padre tentou exorcismos, mas os fenômenos continuaram. Em seguida, Zélio sofreu uma paralisia inexplicável nas pernas. Os médicos não conseguiam diagnosticar a causa. Então aconteceu um fato marcante. Ainda acamado, ele afirmou que no dia seguinte estaria curado. E foi exatamente o que ocorreu. Na manhã seguinte, levantou-se e andou normalmente. Diante disso, um amigo da família sugeriu levá-lo à Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói, para buscar explicações no campo mediúnico. Esse passo foi decisivo para o que viria a se tornar uma das narrativas mais conhecidas da Umbanda. No dia 15 de novembro de 1908, Zélio participou de uma sessão na Federação. Essa data coincide com o aniversário da Proclamação da República, o que também lhe deu força simbólica na memória posterior. Durante a reunião, entidades identificadas como pretos velhos e caboclos tentaram se manifestar por alguns médiuns, mas foram rejeitadas pelo dirigente, dentro de uma visão comum em certos meios kardecistas da época, que classificavam esses espíritos como atrasados ou de baixa luz. Nesse momento, Zélio rompeu a formalidade da sessão. Levantou-se, foi ao jardim, colheu uma flor branca e a colocou sobre a mesa, dizendo que ali faltava uma flor. Logo depois, manifestou-se por seu intermédio a entidade que se apresentou como Caboclo das Sete Encruzilhadas. Questionado sobre sua identidade, o Caboclo das Sete Encruzilhadas afirmou, segundo a narrativa tradicional, que em uma existência anterior teria sido o padre jesuíta Gabriel Malagrida. Mais importante do que esse detalhe para a doutrina é a mensagem trazida por ele, a defesa do direito de manifestação dos espíritos humildes, especialmente de negros e indígenas, rejeitados por preconceitos sociais e raciais que também se reproduziam no ambiente religioso. Foi então anunciado o nascimento de uma nova religião. O caboclo declarou que fundaria um culto em que os espíritos viriam trabalhar para a caridade, acolhendo a todos sem distinção de cor, raça, condição social ou religião anterior. E indicou o nome da casa que seria aberta, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. A imagem simbólica era bela. Assim como Maria acolheu Jesus, a Umbanda acolheria todos os que buscassem amparo. Segundo a tradição, o caboclo também afirmou que, se a federação não oferecesse espaço, os trabalhos começariam no dia seguinte na casa de Zélio, na rua Floriano Peixoto, número 30, em Neves. E foi exatamente isso que marcou a memória umbandista. No dia 16 de novembro de 1908 aconteceu, então, a primeira gira de Umbanda na residência de Zélio. Por volta das 20 horas, o Caboclo das Sete Encruzilhadas voltou a se manifestar e reafirmou o propósito daquele novo culto, permitir que caboclos e pretos velhos trabalhassem em benefício dos encarnados, tendo a caridade como lei maior. Nessa mesma sessão manifestou-se também Pai Antônio, um preto velho que se tornou figura central na memória da Umbanda. Ele se recusou a sentar-se à mesa, dizendo que mesa era lugar de branco, e preferiu ficar agachado num canto da sala. Pediu seu cachimbo e falou de maneira simples, pausada e carregada de sabedoria. Esse episódio se tornou marcante porque legitimou, no novo culto, a presença dos pretos velhos com sua linguagem, sua humildade e sua força espiritual. Outras entidades
também teriam se manifestado, como Orixá Mallet, trazendo fundamentos da nova doutrina. A tenda espírita Nossa Senhora da Piedade passou a ser reconhecida como o primeiro terreiro de Umbanda dentro dessa linha tradicional. Os trabalhos iniciais, porém, eram bem diferentes de muitas giras que conhecemos hoje. Havia mesa no centro do salão, roupas brancas, passes, preces, doutrinação e forte influência do espiritismo kardecista. Não havia atabaques, nem uma ritualidade mais africanizada, como em outras vertentes posteriores. O pai de Zélio, ao perceber a dimensão do fenômeno, aceitou o dom mediúnico do filho. Melhor vê-lo como médium do que como doente sem explicação. A tenda começou a atrair muitas pessoas em busca de cura, consolo e orientação espiritual. Assim, a experiência que começou num ambiente doméstico foi ganhando projeção e continuidade. A partir de 1918, por orientação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, Zélio e outros médiuns passaram a fundar novas casas. Surgiram tendas como Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Guia e Santa Bárbara, entre outras. O uso de nomes católicos ajudava inclusive no registro legal e na proteção social de uma religião que enfrentava preconceito e vigilância. Com o passar das décadas, a figura de Zélio tornou-se central para a expansão da Umbanda. Ele também atuou na vida pública, foi vereador em São Gonçalo em 1924, participou de articulações federativas e, com sua esposa Maria Isabel de Moraes, ligada ao Caboclo Roxo, ajudou a consolidar trabalhos espirituais importantes. A tenda espírita Nossa Senhora da Piedade continua existindo até hoje, preservando traços originais como a mesa central, a ausência de atabaques e o foco na caridade e na doutrinação evangélica. Mas aqui é preciso fazer uma reflexão séria e honesta. Embora a narrativa tradicional apresente Zélio como fundador da Umbanda em 1908, muitos pesquisadores mostram que práticas com caboclos, pretos velhos, curas e elementos semelhantes já existiam antes entre populações negras, indígenas e mestiças, em contextos como macumbas, catimbós, juremas e outros cultos populares do século XIX. Autores e estudiosos destacam que a Umbanda provavelmente não nasceu de um único ato isolado, mas de uma convergência de matrizes africanas, indígenas, católicas e espíritas no contexto urbano brasileiro. Nesse sentido, a história de Zélio funciona também como um poderoso mito de origem, uma narrativa organizadora, unificadora e espiritualmente significativa para muitas tendas. Há ainda críticas importantes sobre um possível embranquecimento simbólico dessa memória quando se privilegia um fundador de origem europeia e classe média, reduzindo o protagonismo dos saberes afro-indígenas que já existiam. Essa análise não precisa destruir a devoção à figura de Zélio. Pelo contrário, ela pode aprofundar nossa compreensão da Umbanda como religião do encontro, da mistura e da resistência. Por isso, muitos umbandistas entendem da seguinte forma: Zélio de Moraes não precisa ser visto necessariamente como o único criador absoluto da Umbanda para continuar sendo uma referência espiritual gigantesca. Ele pode ser reconhecido como um grande organizador, divulgador e marco simbólico de uma tradição mais antiga e mais ampla, enraizada no povo brasileiro. Em resumo, a história de Zélio de Moraes e da primeira gira de 16 de novembro de 1908 ocupa lugar central na memória de muitas casas de Umbanda. Ela fala de acolhimento, de caridade, da valorização de pretos velhos e caboclos e da abertura de caminhos para os que eram rejeitados. Ao mesmo tempo, os estudos históricos nos lembram que a Umbanda é plural, descentralizada e fruto de muitas mãos, muitas vozes e muitos terreiros. Que possamos honrar essa memória com respeito, reconhecendo tanto a força da tradição oral quanto a importância da pesquisa histórica. Assim, entendemos a Umbanda não como algo fechado em uma única versão, mas como uma corrente viva de fé, caridade e ancestralidade. Saravá Umbanda.